Olá, amados, boa tarde, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano. Eu, pela graça e misericórdia de Deus, sirvo a Deus no ministério como evangelista na Igreja Assembleia de Deus, Campo de Francisco Morato. Estou aqui nesta tarde, através deste trabalho maravilhoso no YouTube, iniciando a primeira aula, videoaula aqui no meu canal. Quero pedir aos amados irmãos que nos ajude a compartilhar este trabalho. Deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, nos ajude a divulgar este trabalho maravilhoso. Estamos aí iniciando as nossas videoaulas aqui através desse canal. Peço a colaboração de cada um de vocês. Irmãos, nesse trimestre nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Tem sido uma bênção, como toda lição que nós recebemos através dos homens de Deus que comentam e que trabalham para poder ser realizado este trabalho maravilhoso nas igrejas, que é a Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 10, a lição de número 10, que tem por título Precisamos de Vigilância Espiritual. A lição hoje ela está no livro de Mateus, seu capítulo 24, a partir do versículo 45 até o 51. Irmãos, tudo se inicia quando os discípulos, no capítulo 24, a partir do verso de número 3, eles fazem a seguinte pergunta para Jesus, no capítulo 24, no verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda do fim do mundo? Esta foi a pergunta que inicia. E aí Jesus traz sobre a vinda do Filho do Homem. Depois Jesus vai falar do dever de estar vigilante, em vigilância. A todo momento temos que vigiar. Você está vigiando? E depois Jesus, ao decorrer, ele entra nesta parábola do servo fiel e do servo infiel. E assim vai indo até o capítulo de número 25. É um momento bem escatológico que estamos vivendo aqui nestas passagens e nessa parábola contada por nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Mas antes de nós darmos início a esta lição, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você está? Você está vigilante? Temos que estar atentos, pois não sabemos o dia e nem a hora em que o nosso Senhor há de vir buscar a sua igreja. Irmãos, e o que me chama a atenção é que a parábola dos dois servos, ela está entre estas parábolas escatológicas, onde todas estas que foram contadas aqui por Jesus, nesta passagem sobre a vigilância, a vinda do Filho do Homem, a parábola das 10 virgens, ela está em um grupo, ela está abraçada em este grupo, em um mesmo sentido, bem escatológico. E aqui, o que me chama a atenção é que Jesus, ao iniciar esta parábola, Jesus faz a seguinte pergunta: quem, pois, é o servo fiel? Jesus deixa esta pergunta: quem, pois, é o servo fiel e prudente? Quem é o servo fiel e prudente? Você pode me responder? Quem é este servo fiel e prudente? Aí Jesus vai dizer assim, que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Irmãos, no tópico 1, na interpretação da parábola dos dois servos, nós vamos encontrar aqui no tópico 1
as características desses dois servos. O servo prudente, o servo fiel e prudente. Quem é o servo fiel? Quem é este servo fiel que Jesus está falando? Hein? É aquele que tem fidelidade ao seu Senhor, né? Aquele que é fiel, aquele que sabe que acima dele há alguém superior e que confiou a ele os seus bens. Fidelidade é sempre uma coisa importante, irmãos, né? Olha o que Jesus disse, né? O servo tem que ser fiel. E outra é prudente, agir com prudência. O que é agir prudência? É não agir sem pensar, não tomar atitudes, né, sem antes ter um raciocínio do mal que aquilo pode causar, tanto para a tua vida espiritual, como para a tua vida material, ou até mesmo para todas as pessoas que estão ao seu redor, até mesmo para a igreja. Então, o servo que o Senhor descreve fiel, ele é fiel e prudente. É aquele que o Senhor confia algo em suas mãos e ele sabe que ele está cuidando de algo, mas que não o pertence e que não queira se apoderar daquilo enquanto o verdadeiro dono está ausente. Então, a fidelidade é tudo. E a prudência. Não devemos, né, tomar atitudes impensáveis, mas ser prudente. Depois ele vai dizer sobre o servo mau. Jesus aí vai falar sobre o servo mau. Não conta somente, né, não descreve apenas o servo que é prudente, mas também o servo mau ou o mau servo. É interessante que a parábola não ilustra somente o perfil do servo fiel. É muito importante isso. E prudentemente, pois mostra quão antiético um servo pode ser quando colocando em posição superior. Bom, você já viu aquele ditado que dizem assim: se você quer conhecer uma pessoa quem ela é de verdade, dê poder a ela. Você já viu esse ditado popular? É assim que aconteceu com com o mau servo. Ele, recebendo uma posição, ele não agiu de uma maneira fiel. Primeira coisa, ele não foi fiel. Mas se ausentando o seu senhor, ele, aproveitando da posição em que ele estava, ele começa a tomar atitudes que são irresponsáveis. Ele se mostrou através da sua atitude e do poder que foi concedido, mostrando na verdade quem ele é. Quantas vezes você já viu pessoas que recebem isso? Por exemplo, empresas, né? Às vezes numa empresa, ou até mesmo dentro da igreja, pessoas que estão ali servindo a Deus, ou estão no trabalho, que seja em qualquer área. Quando ela recebe uma posição, aquela pessoa, ela muda, né? Ela muda a personalidade dela e começa a mostrar verdadeiramente como ela é. Já o servo fiel, ele é aquela pessoa que, apesar de ele receber uma posição mais acima, ele não muda o que é. Ele continua sendo fiel, prudente e humilde. Mas o mau servo não, né? O mau servo, ele já muda de comportamento. Então, estas são as duas características do servo fiel e do mau servo, né? Que trazem aí grandes coisas, grandes lições de vida para nós. Agora nós vamos no ponto 3, vamos falar sobre o destino escatológico. O destino escatológico. Como vimos o primeiro servo, por sua fidelidade e bondade, será promovido, enquanto o outro, por sua maldade e prevalecimento, será jogado para fora da casa, ao descrever o castigo reservado para os infiéis. O Senhor Jesus abandonou a linguagem parabólica para falar do destino final dos hipócritas. Vamos lá. Aí aqui está falando sobre o final deste servo, do servo mau, do mau servo. E aí ele deixa parar a linguagem parabólica para poder falar, né, com outra linguagem. E Jesus diz assim, que o destino final daquele servo será com os hipócritas. Isto é, quem é os hipócritas? Estará num lugar
aonde haverá choro, aonde haverá ranger de dentes. Nós já sabemos onde é. E Jesus, ele usa a palavra hipócrita. Por que hipócrita? Irmãos, este mau servo, ele parecia ser, ele demonstrava ser, mas quando ele toma o poder, ele mostra que é totalmente ao contrário do que ele está dizendo. Totalmente ao contrário. Diz assim, ó, isso no lugar de plano de Deus. A expressão hipócrita utilizada por Jesus indica aquele que falava, mas não fazia. Tem pessoas que elas agem assim, falam, mas não fazem. É como se eu dissesse, não fume, não beba, mas eu fumo e bebo. É como se eu dissesse, não minta, mas eu minto. Como se eu dissesse, não roube, mas eu roubo. É tudo ao contrário. Eu sei falar, mas não sei fazer. Eu mostro ser, mas eu não sou. Este era a característica de um hipócrita. Mas o servo fiel é aquele que fala, é aquele que faz, é aquele que prega o que vive, é o que ensina o que vive, não aquele que dá ordem naquilo que ele não faz. Sabe que isso nos chama a atenção? A igreja, ela tem que ser o que ela prega. A igreja tem que ser o que ela ensina. Nós devemos ser os servos que somos fiéis. E não como este servo infiel, que o destino dele não foi muito legal. Então devemos aprender com esta lição. Olha a riqueza que estas lições da escola bíblica dominical está trazendo para nós. Né? Um momento de raciocínio, de ver se estamos sendo fiéis, se estamos sendo verdadeiros, né? Se estamos administrando bem os bens que recebemos do Senhor. No tópico 2, no ponto 1, vai falar sobre a chamada à vigilância. O ensino sobre a vigilância é constante no ministério de Jesus. É verdade, Jesus, ele sempre ensina, né? Lembra que Jesus disse lá em Mateus, no seu capítulo 26, 41, quando Jesus leva para um monte, quando Jesus leva para o Getsemane, Jesus leva Pedro, Tiago e João. Jesus deixando eles ali, diz a palavra que eles se afastam um pouco. E quando Jesus volta, Jesus encontra Pedro, Tiago e João tirando uma sonequinha. Jesus diz para ele, né? Orai e vigiai. Jesus diz, você não pode vigiar comigo uma hora? Orai e vigiai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos estar em constante vigilância, em oração, em espírito, e com nossa maneira de viver. Jesus por 3 vezes, né, foi adiante, e por 3 vezes Jesus volta e pega eles dormindo. Isso é algo muito perigoso. Por isso devemos estar totalmente vigilante a todos os momentos, para que nós não venhamos pegar de surpresa. Inclusive, quando Jesus diz orar e vigiar, porque o espírito nosso está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. E Jesus foi orar naquele momento que Jesus estava com a sua alma cheia de tristeza. Jesus estava angustiado, sabia que iria passar por um momento muito difícil. Porque muitas pessoas não estão conseguindo ir até o fim, estão parando. É porque não estão vigiando e não estão orando. Não é somente pelo pecado, mas estar em vigilância e em oração é para que nós possamos também suportar os momentos difíceis da nossa vida. E no ponto 2, Jesus diz assim, ninguém sabe o dia. Você já imaginou se nós soubéssemos o dia em que o Senhor Jesus viesse? Seria até bom, né? Seria maravilhoso, pois nós iríamos estar contando o dia, ia ficar mais ansiosos do que agora. Né? Agora somos apreensivos, não sabemos nem o dia nem a hora. É um momento surpresa na vida da igreja. Jesus, quando estava na terra, disse, nem o filho e nem sabem o dia. Mas eu creio que agora Jesus, né, possivelmente deve saber, ele já está ao lado do Pai. Alguns pastores, alguns falsos profetas, deram datas, já tentaram adivinhar a questão do dia e da vinda do Senhor Jesus. Mas, infelizmente, foi mais uma frustração na vida deles, pois não foi como eles pensaram. Né? Infelizmente, isso não está ao nosso alcance, mas nós temos que observar a palavra de Deus, observar os sinais que o Senhor tem nos mandado, observar, pois ele disse que através dos sinais também ia nos mostrando o dia da sua vinda.
Agora, o dia da vinda do Senhor, não sabemos. Jesus conta no meio desta parábola, Jesus diz sobre o pai de família. Se ele soubesse a hora que o ladrão fosse roubar e minar a sua casa, ele ficaria esperto, vigilante, para que isso não acontecesse. Mas não sabia e nem a hora em que o nosso Senhor há de vir. Por isso, irmãos, não sejamos imprudentes, não sejamos infiéis, não vamos agir como o servo, este mau servo. Vamos estar atentos, porque a vinda do Senhor, ela é uma surpresa na vida da igreja. Nós não sabemos o dia e nós não sabemos a hora, mas nós sabemos de uma coisa, que temos que viver com a nossa vida com fidelidade e sinceridade diante de Deus, para que nós possamos ser achados como este servo fiel, prudente e poder estarmos sendo colocados em uma posição muito mais elevada do que o Senhor já nos tem dado. Jesus disse: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. O tópico 3, irmão, tópico 3, no ponto 1, fala vida dissoluta. Olha aqui, vamos falar sobre isso. O versículo 49 chama a atenção para a falta de prudência de alguém que começou a conduzir sua vida de maneira dissoluta. Infelizmente, a postura do servo infiel era espancar os conservos. Olha que interessante. Ele espancava os conservos, além de beber, comer e beber, apenas de uma oportunidade para, apenas uma oportunidade para ele manifestar tal comportamento. Este servo infiel, ele tinha uma postura bem mal, tinha uma postura que era regular e reprovada na presença de Deus. Era como nós já falamos. Ele parecia ser algo que ele não era. E quando ele toma essa oportunidade, a Bíblia está dizendo que ele passa a espancar, ele passa a aproveitar da situação, da ausência do seu Senhor. E vive uma vida dissoluta. Parece ser, mas não é. Tem muita gente que parece, mas não é. Esta parábola, Jesus está falando para os servos, está falando para a igreja, está falando para nós, que somos servos do Senhor. Parecemos, mas não somos? Ou somos o que parecemos? Porque tem muita gente, infelizmente, dentro das igrejas, que na igreja ele é uma bênção, mas em casa ninguém aguenta ele, no trabalho ele oprime, ele é mal educado, ele gosta de humilhar as pessoas, é uma pessoa que gosta de ter poder sobre os outros, humilhar as pessoas. Cuidado se você é uma pessoa assim, trate de mudar as suas atitudes, para que possa estar junto com os fiéis e não com os hipócritas. Agora vamos para o ponto 2 vamos para o ponto 2 aqui do ponto 3. Diz assim: vida em santidade. Vida em santidade, nós sabemos, somos separados. E isso desde a época de Moisés, da saída do povo do Egito, isso é requerido do povo de Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Até os dias de hoje, a santidade é requerida da igreja. Nós somos separados. E a Bíblia é fiel em nos dizer: sede santo como eu sou santo. Não preciso nem dizer muita coisa sobre isso, pois a igreja já sabe que sem santidade ninguém verá a Deus. E para nós concluir a nossa lição, aqui no ponto 3, diz o administrador dos bens. Irmãos, o que é o administrador do bem? Alguém pode dizer os pastores, mas o bem, que bem é esse? O bem que recebemos do Senhor Jesus. Devemos administrar o bem. Que bem é esse que nós recebemos da parte do Senhor? Nós recebemos o bem, aquilo que nós não tínhamos em nós, como sermos pessoas mansas, sermos pessoas de bom caráter, amor, conservar o amor, a paz com todos, sermos alguém que zelamos pelo bem que o Senhor tem nos deixado nesta terra.
cuidar daquilo que Jesus, que o nosso Senhor tem nos proporcionado. Administrar os bens do Senhor não é nosso, não vem de nós, pois sabemos que tudo vem do Senhor. Então devemos cuidar daquilo que o Senhor tem nos entregado. Administrar o bem do Senhor. Contudo, a parábola dos dois servos, para que os ouvintes e todos nós possamos seguir o exemplo do servo fiel e prudente, evitando o trágico fim dos hipócritas. Devemos ser exemplo deste servo, que o seu senhor foi e deixou ele a posse dos seus bens, mas quando regressou, viu que ele estava, cuidando com amor e com dedicação, sabendo que o Senhor foi, mas que ele voltaria, e que os bens que ele tinha confiado na mão desse servo estavam bem cuidados. Por isso, amados irmãos, possamos refletir nesta parábola, nesta lição. Vamos achar, tomara que nos fiel diante de Deus. Sermos humildes, mansos de coração, como Jesus nos disse. Fidelidade, prudência, humildade, é tudo na vida do cristão. Santidade, aprendamos com esta lição. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus.